Olá, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Quero falar um pouquinho, de maneira bem resumida, sobre comunhão. É o seguinte, não vou poder ler textos, porque eu estou andando aqui, mas é um assunto mais para falar sobre consciência, bom senso e coisas que vocês podem entender. Tem textos bons para a gente ler, calibrar melhor o pensamento, mas isso daqui dá para ser falado sem texto. Irmãos, não deixe pessoas te atormentarem com esses textos de que você tem que congregar, tem que ter comunhão. E é textos que aparentemente vêm com uma aparência boa para a gente. Mas você tem que ver o que tem por detrás de tal interesse. Porque hoje nós vivemos em um tempo completamente diferente de gerações passadas. Qualquer um sabe disso. E não é difícil de entender que as igrejas quase que no total mesmo, estão caídas, corrompidas. E é muito difícil alguém conseguir encontrar um lugar onde ela possa ter a comunhão, mas a comunhão bíblica. A comunhão bíblica que eu digo é uma comunhão onde a palavra mostra para você o que é ter comunhão. Comunhão não é você ir para a igreja, cantar alguns hinos. O que tem mais ali? Aprender a palavra dificilmente vai aprender. E depois, sei lá, comprar alguma coisa para comer e ficar lá conversando. Isso para mim nunca foi comunhão. A palavra comunhão, ela tem a ver com espírito. Você tem uma comunhão com aquele lugar. Talvez você não concorde com tudo, mas tem que ter a palavra de Deus ali, sendo ensinada. Sabendo que dentro de um lugar assim, vai ter novos convertidos, pessoas já antigas na fé, e aí precisa ter os ministérios ali. Aliás, quando falamos de comunhão, nós temos que lembrar que é o Espírito que faz a comunhão. Tem textos que Paulo fala em Coríntios, né? A comunhão do Espírito, a comunhão dos santos. Então, aonde tem comunhão tem o Espírito, e aonde tem o Espírito, tem que ter a obra de Deus ali. Ou seja, tem que ter bispos, episcopos, pelo menos um bispo tem que ter os ministérios, a palavra de Deus tem que estar sendo ministrada, respeitada. O Espírito do Senhor tem que estar ali fazendo um bom depósito, tanto nos cabeças como no povo. Isso é comunhão. Agora, veja bem, um lugar onde você não recebe um bom depósito. Você tem que vir no YouTube para aprender. E mesmo assim, tem que tomar muito cuidado para desviar dos falsos ensinos. Um lugar onde você vê que a falsidade rola solto. Porque se tem gente falsa, isso não é só no mundo não, é dentro da igreja. Toma a Santa Ceia, escuta ali as mesmas coisas de sempre, mas não muda. A fofoca sempre está ali. Isso é que eu estou falando de experiências que eu tive, mas eu sei que vocês têm também. E aí, talvez você encontre pessoas que discordem disso no momento. Quantas pessoas defendiam os seus lugares com unha em dente? Depois de um ano, estava falando mal. Saí daquele lugar falso e não sei o quê. Aí eu falei, mas você não falava para mim da comunhão? Não falava de congregação, que tem que ser humilde, tem que ser servo? Cadê? Irmãos, não estou falando de uma, de duas, de três pessoas, não. De 5 famílias, eu estou falando de um monte de gente. Quando elas estão fazendo, ali estão congregando, aí querem que todos congreguem, não respeitam o tempo dos outros, não querem saber se ali realmente é uma congregação, ou se no lugar onde você está realmente tem uma congregação. Não, elas querem que você faz. Aí eles começam a ler textos sem explicar para vocês os contextos, sem usar do bom senso, da boa consciência, e gera um sentimento perturbador, um sentimento ruim nas pessoas. Eu não estou dizendo para você não congregar. Se você tem um lugar perto da sua casa para congregar e ali você sabe que está tendo um bom depósito, está fazendo bem para você, faça. Mas é muito difícil isso acontecer. Isso é fato, né? Então, algumas pessoas congregam em lares quando tem essa oportunidade, porque isso às vezes vem, às vezes vai, não dura muito tempo. Outras pessoas congregam durante um tempo,
Ao passo que nós temos pessoas também que congregam há anos no mesmo lugar. Mas é porque, irmãos, já se tornou uma coisa costumeira. Sabe, faz parte para aquele lugar ali para conversar e comer. Porque para aprender a palavra de Deus, quase sempre não vai ser assim. Vão aprender na internet. Muito difícil alguém falar, não, aqui eu aprendo a palavra. Aqui o Espírito dá um bom depósito. Fora que eu vejo aqui um bispo, um episcopo. Realmente as mulheres não ensinam aqui. Aqui eu sou edificado, aí tudo bem, é o testemunho da pessoa. Mas veja, não é assim com a maioria. E aí tem pessoas que não congregam, aí de repente passam a congregar, viram pastoras do nada e pronto, quer que todo mundo faz a mesma coisa. E fica atormentando a mente das pessoas. Querendo dizer que se você não estiver numa igreja ou não estiver congregando, você não tem comunhão. Agora, vamos fazer as contas. E eu vou dar um testemunho da minha vida, para ficar como fato. E não é só questão de dar o testemunho da minha vida e dizer que esse testemunho meu anula todos os outros. Eu tenho equilíbrio espiritual para entender as coisas. Desde quando eu saí da igreja, a minha vida espiritual mudou. Mas mudou de uma maneira incrível. Foi dentro de uma igreja, tocando louvor, em um momento específico, irmãos, eu lembro, específico. Eu estava no violão, a Gláucia, esposa do... eu esqueci o nome do tecladista, só estava o tecladista, que ele não é brasileiro, a Gláucia, que é a esposa dele, aliás, ela é cantora, pelo menos era, tinha CD, e eu estava no violão e eu estava cantando com ela. A igreja toda estava na frente e tinha muita gente falando em línguas. O momento, para quem é do mundo evangélico gospel, era maravilhoso. Mas naquele momento eu ouvi um toque de trombeta. E foi muito alto. E isso Deus deixou ali bem claro para mim. Em um outro momento eu conto como isso aconteceu, mas Deus me mostrou que eu fui o único que ouviu a trombeta ali naquele lugar. Houve uma história, logo em seguida, que eu não quero contar aqui, mas que mostra que eu fui o único que ouviu o toque da trombeta. E para não ficar dúvida nenhuma, o pastor lá na frente falou, escuta a trombeta nesse lugar. E depois ele não se lembrava de nada, não tinha ouvido nada. E eu ouvi. Nesse contexto, eu conheci um judeu que me ensinou as duas casas de Israel. E eu já estava ali, irmãos, Deus já via meu coração, eu não me agradava de muita coisa ali. Fora que eu não cria em arrebatamento secreto, eu já estava olhando para o dízimo de uma maneira diferente, mas por causa da minha ex-esposa que gostava de estar ali e o costume que eu já tinha de ir para lá, eu congreguei anos, eu ficava. Mas sabe o que eu fazia? Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei para ninguém. Sabe aquelas borrachinhas que coloca no ouvido e que abafa o barulho? Sabe? Eu uso elas para dormir até hoje, eu não largo elas. Já acostumei, usava para trabalhar no Japão, para dormir. Irmãos, na hora da palavra, e isso eu fiz durante muito tempo, a minha ex-esposa olhava e dava risada. Na hora da palavra, eu colocava aquela borrachinha no meu ouvido e ficava lendo a palavra. Eu não queria ouvir o pastor falar as mesmas coisas de sempre, eu estava enjoado já. E aí eu falava que eu estava com dor de cabeça, arrumava uma desculpa. Até que depois o pessoal passou a não ligar mais, desde que eu estivesse fazendo a minha parte ali, tocando música, eu tocava bem, violão, tocava bem mesmo, eu construía ali mais ou menos como que ia ser o louvor e ajudava na voz ainda. Desde que eu estivesse fazendo essa parte, indo para os cultos, estava tudo ótimo. Mas irmãos, eu ouvi uma trombeta, eu não entendi o porquê que eu ouvia a trombeta, mas depois eu entendi. E desde esse momento, minha vida mudou. Eu saí da igreja e a partir desse momento nunca mais congreguei, nunca mais tomei Santa Ceia. Não vou dizer nunca mais porque sim, eu tomei depois em outros lugares que eu fui visitar. Eu fui visitar e tomei. Tomei também no Rio de Janeiro. Mas, irmãos, não é uma coisa que eu fui tomar porque se eu não tomasse eu ia ficar com uma má consciência. Não. Nunca mais estive envolvido com isso. Agora, presta atenção. Minha vida espiritual melhorou. Eu não fui para o mundo. Eu não fui cair em fornicação. Deus colocou em mim um bom depósito.
Mas espera aí, o bom depósito não era para estar sendo despejado nas igrejas? Não era das igrejas para ter um bom depósito e sair para a gente? Alcançar a gente com o testemunho, a revelação das 2 casas, das 7 festas, transição de alianças, templo de Ezequiel, esses testemunhos maravilhosos, não era para estar ali entre os que congregam e os que vivem na comunhão do Espírito Santo? Por que isso não acontece? Acontece, mais provável acontecer ao contrário. Eu vou desenvolver esse pensamento aqui para vocês na parte 2. Se estiver no YouTube, link aí aparecendo na parte de cima. Se estiver no Instagram, é só procurar a parte 2.